De volta com o Educadora Entrevista, eu converso agora com Jean Dunkel por meio de uma live aqui. Jean, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos. Eu é quem agradeço. Espero compartilhar com vocês aí um pouco do que a gente tem visto no nosso dia a dia. Bom, Jean, a gente já conversou antes, né, pessoalmente aqui no programa, a respeito aí de modelo de negócio, né? Primeiro eu queria retomar isso, né? O que é um modelo de negócio para as pessoas entenderem? O modelo de negócio, ele, em primeiro lugar, ele é uma ferramenta que a gente utiliza quando a gente decide empreender. Então, quando o empreendedor tem uma ideia e precisa tirar do papel, esse é o primeiro passo. É a gente, através dessa ferramenta, e ela pode ser feita aí através de diversas formas, mas a gente conseguir colocar rapidamente em uma tela ou em algum local assim visível, é visual essa ferramenta, em que a gente consiga colocar os principais tópicos. Então, quais seriam esses principais tópicos? Qual é a proposta de valor? O que significa proposta de valor? É o que de fato eu estou entregando para o meu cliente, o que ele leva, qual é o impacto do meu serviço, do meu produto na vida desse cliente. Quem é esse cliente? Quais são as demandas, né? A gente chama hoje, quais são as dores desse cliente? Como que a gente vai falar com ele, quais os canais de relacionamento, quais os momentos de relacionamento, de que forma que o meu negócio vai monetizar, né? Esse negócio ele precisa de ter um retorno financeiro. A grande maioria, né? Quem empreende tem que ter um retorno, seja para... Existem instituições com fim lucrativo, sem fim lucrativo e com fim. Mesmo a sem fim lucrativo precisa ter receita. Uhum. Ela pode não lucrar, mas ela precisa de receita. Então eu preciso entender de onde vem essa receita. E aí eu tenho também a parte operacional, as atividades mínimas que eu preciso para fazer a minha entrega, quais são os recursos que eu tenho, tanto físicos, financeiros, recursos de maneira geral, parcerias e os custos que são diretamente relacionados a esse negócio. Então isso é a base do modelo, o resumo do modelo de negócio. E aí com esse modelo pronto a gente entende viabilidade, a relação entre essas áreas, como uma contribui com a outra, e a gente já começa a entender se de fato vale a pena a gente continuar para o próximo passo, que seria um plano de negócio. E isso vale para todo porte de empresa, né? Isso não é só para empresas grandes, mas para todo tipo. Para todas as empresas, inclusive essa modelagem que a gente trabalha, ela serve não só para começar uma empresa, mas como organizar, por exemplo, um departamento novo ou um produto novo dentro da empresa. Você já tem uma empresa hoje rodando, vai lançar um produto novo. Dá para fazer uma modelagem de negócio específica para aquele produto. Ou eu posso fazer para empresa, e cabe para empresa de qualquer tamanho. Pequenininha, prestadora de serviço, uma startup, a gente usa muito para as startups, que são empresas hoje da área de tecnologia, né, que rodam sempre em versão beta, aí que a gente fala, estão sempre em adaptação. Mas a empresa, por menor que seja, um pequeno varejo até uma multinacional, é extremamente indicado que a gente aplique o modelo de negócio antes de começar as atividades. E o Brasil é um país, né, um dos que mais empreende no mundo, mas ao mesmo tempo que mais fecha empreendimentos, justamente porque não analisa todas essas bases, não pesquisa, né, vai muito na impulsividade. Sem dúvida. Uma coisa que eu falo bastante, Luciano, é que as empresas, o empresário, ele pensa na empresa e é natural. Quando a gente pensa em começar um negócio, a gente pensa muito na parte estética, né? Então a gente vê, às vezes, aquela empresa super bacana, com um ponto muito bonito, com aquela fachada que foi investido muita grana nessa fachada, uniforme, marca, tudo é fundamental, é importante também. Mas muitas vezes o empresário investe tudo que ele tem para cuidar dessa parte que é estética e esquece de capacitação, esquece de deixar um capital de giro, esquece de cuidar do planejamento, que é tão fundamental, né? São itens tão fundamentais quanto a própria estética. Então a gente muitas vezes abre um ponto legal na cidade, uma empresa bacana, com um produto muito bom, com atendimento legal, tudo muito bonito, e quando a gente percebe essa empresa fechou e ninguém entende o porquê. Caramba, era tão bom, por que fechou? Muitas vezes é por isso. Né? A taxa de mortalidade de empresas é altíssima nos primeiros 2 anos. E quando a gente vai pesquisar isso, é nítida essa falta de planejamento. E exatamente por isso, né, o sucesso mora nos detalhes, né, é o conjunto da obra, né, não adianta eu estar bem em alguns pontos e deixar outros de lado. Exatamente, é o conjunto de ações. Eu preciso das ações alinhadas
e em conjunto para que a coisa ande, né? São várias engrenagens e todas elas têm que estar rodando de acordo. Cada uma tem a sua importância, todas elas são fundamentais para que a coisa aconteça. Mas se uma delas estiver desalinhada ou rodando em ritmo diferente, não tenha dúvida que a performance muda. E nesse período que nós estamos vivendo, né, nós estamos tendo aí numa questão que não é só de modelo de negócio, mas de reengenharia, né, de repensar os negócios para a situação atual, e isso de fato tem balançado um pouco várias empresas, justamente porque vinham num ritmo e num modelinho, né, dentro de uma caixa, e tem que se desprender disso agora e se reinventar. Sem dúvida nenhuma. A gente tem visto, né, acompanhado diversos estudos aí, em nível global, e aí o nosso papel é trazer também um pouco não só para o Brasil, mas principalmente para a região que a gente está inserido, né, que é a nossa região aqui. E a gente já começa a perceber diversas tendências novas. E aí onde eu tenho batido muito forte, não só com os nossos clientes, mas também com os empresários que vêm nos procurar para tirar dúvida sobre a importância de redesenhar o modelo de negócio. Então é pegar esse modelo de negócio que a gente falou agora há pouco, né, onde a gente pensou em cada detalhe da nossa empresa e repensar. Por quê? Todas as dores que o cliente tinha, todas as necessidades que o cliente tinha há 40 dias atrás, mudaram. Aquela busca por uma experiência de consumo, a busca por determinado tipo de produto, ela mudou. Né? Eu tenho dito que a gente evoluiu aí no que diz respeito à tecnologia, à adequação a meios tecnológicos, a gente evoluiu entre 5 e 10 anos nesses últimos 40 dias. Uhum. Também, né, pensar aí que nós já tínhamos uma dinâmica de mudanças encaminhada. Né? Vamos dar um exemplo aí, segmento da alimentação com os aplicativos de delivery, né? que vinha crescendo aí o delivery em função dos aplicativos. Agora com a quarentena, né, com o impedimento de vários estabelecimentos de funcionar direto ao público, o delivery explodiu. Né? Quem já vinha numa dinâmica de preparo para isso estava à frente, quem não estava ainda teve que se organizar para dar conta dessa demanda que cresceu assustadoramente. É exatamente isso. E aí, dentro do que a gente está conversando, tem um estudo que eu estava acompanhando, de um pesquisador, Maurício Turra. Ele traz alguns aspectos que são muito importantes, são umas tendências muito importantes. A número 1 delas é exatamente essa valorização do espaço e do tempo doméstico, ou seja, o quanto eu fico em casa e o quanto isso tem que ser agora melhor. Então, a gente começa a organizar a casa, cuidar da casa, a se alimentar em casa, mesmo que a gente compre isso fora. Né? Então, a gente vai buscar uma alimentação fora e traz para casa. E uma coisa importante também de a gente lembrar, ainda dentro dessa questão da alimentação, não basta o setor de alimentação falar, olha, cliente, compra o delivery, compra que eu te entrego. A necessidade para esse cliente agora, ele volta para a base da pirâmide. A gente tem uma pirâmide, né, aquela pirâmide, tecnicamente, na escola a gente chama de pirâmide de Maslow, onde a base da pirâmide são itens como segurança, itens fisiológicos de saúde, são itens básicos. A gente volta para esse momento. Não basta eu ter um produto bom, preciso garantir que esse produto vai chegar em condições de segurança alimentar. Você fala para esse cliente, ok, compra de mim, fique tranquilo, porque vai chegar um produto higienizado, você não tem risco de contaminação através disso. Então, essa percepção, o produto é bom, mas eu tenho dúvida em relação à higienização disso, eu não vou comprar. Às vezes tem um produto que se for fazer uma comparação, às vezes é um produto até que não é tão bom quanto, mas eu tenho uma garantia de higienização. Então, mostra para a gente voltar para alguns princípios básicos. O empresário precisa pensar nisso agora, para ter um produto, não só um produto bom, mas garantir esse processo de saúde. Perfeito. Eu acompanhava esses dias uma empresa que ela implantou um sistema, né, a partir do momento que você faz o pedido do delivery, eles abrem, a hora que o seu pedido começa a ser processado, eles abrem uma câmera para você acompanhar a produção. Então, olha o detalhe disso, né, te dá, de fato, a garantia que está seguindo todas as normas. São iniciativas como essa que vão fazer o diferencial nesse momento. Perfeito. É esse tipo de investimento. Muitas vezes esse empresário nem tinha um monitoramento dentro da cozinha dele, e aí ao invés dele ir para a rua fazer um investimento em marketing, por exemplo, ele foi para dentro de casa fazer um investimento em tecnologia
através dessas câmeras, passar essa segurança que o cliente dele precisa ter. É um ótimo exemplo, foi muito bem citado, e é bastante sobre isso que a gente vem falando. Jean, você trabalhando com consultoria, com essas ações nesse momento, como é que tem sido a procura, né, e como é que as empresas estão se reinventando, se reavaliando nesse momento? Então, Luciano, é como a gente estava falando, né? É um momento de repensar. A gente precisa agora entender quais foram os impactos desse momento de quarentena. Lembrando que tem cidades que já começaram a voltar gradativamente, tem cidades que a quarentena tem sido muito rígida e que a gente ainda não voltou. Então, é entender o cenário atual, qual foi o impacto, e começar a redesenhar, pensando principalmente em como é que os nossos produtos, os nossos serviços, principalmente a atuação da nossa empresa, pode causar algum impacto positivo no cenário em que ela está inserida. Então esse é o pensamento hoje, foco. Se antes eu tinha foco em entender, trabalhar, por exemplo, uma expectativa de cliente, uma experiência de cliente, isso não deixa de ser importante, mas ele começa a ser secundário. O objetivo principal agora é entender de que forma que a empresa consegue se posicionar no mercado, se manter no mercado, atendendo às dores que aquele cliente, mas principalmente que a sociedade vem apresentando nesse momento pós-pandemia. E duas coisas a gente tem observado aí como erros de mercado, né? A primeira é tomar iniciativas muito prejudiciais, né? Então a gente viu aí algumas empresas realizando emissão em massa e etc. E isso gerando no próprio público que era fidelizado uma aversão à empresa, né? Esse público acabou mudando. E outras não, né? Tomando justamente a postura contrária, tentando se adequar ao período de crise, mantendo os empregos e acabou cooptando aí, né, clientes justamente por essa preocupação social. É onde a gente está falando, a gente precisa tomar atitudes humanas. O empresário, muitas vezes por impulso, e a gente sempre fala isso no estratégico, né? Qualquer tipo de atividade por impulso não é boa. Então, primeiro a gente precisa entender o tamanho do impacto, né? A gente tomou uma pancada. Primeiro precisa digerir essa pancada e entender. E ver o que vai acontecer a partir daí. Então, a demissão em massa, ela é, de fato, uma forma de defesa desse empresário. Ele fala, eu não sei o que vai acontecer, eu vou me garantir, vou me segurar. Mas tem impactos em cadeia. Uma vez que a gente tem uma massa de desempregado, esse empregado para de consumir, parou de consumir, a gente acaba afundando o mercado. Então, assim, é um ecossistema que a gente está inserido. Então, se eu busco alternativas de manter esse empregado recebendo, ele vai injetar dinheiro na economia e a roda continua andando. É óbvio que a gente tem proporções para isso. Também o empresário não pode absorver esse impacto sozinho e garantir emprego, sendo que ele também não consegue vender, e sendo que o comércio está fechado. Então, tem que ser tudo muito bem pensado. E o grande segredo é exatamente o que você falou agora há pouco. Precisa se reinventar. Imagina só que algum tempo atrás a gente tinha uma restrição enorme em relação aos cursos em EAD. Imaginar que uma criança de 12, 14 anos fosse ter aula pela internet. Se a gente chegasse numa escola e falasse, a aula do seu filho vai ser inteirinha virtual, você não ia matricular seu filho nessa escola. E aí a gente vê isso acontecendo hoje. Eu saio de casa de manhã, meu filho está lá em aula, né? Está na escola, mas online. E a gente percebe muitas pessoas assumindo isso como natural, ok? Existe o conteúdo, o professor faz a chamada, a criança está aprendendo. É óbvio que tem um tempo de adaptação para isso, pode ser que tenha uma perda pequena de qualidade, mas a escola se reinventou, né? Sem dúvida. Será que essa escola, quando a gente voltar da quarentena, volta a ser como era? Será que esse aluno que entendeu que ele pode acordar na casa dele, participar de todas as aulas de casa, aprender, ele vai querer voltar para a escola? Ele é o cliente. E aí a gente pode entender que essa escola pode gerar valor, pode agregar valor, pode ter uma grade muito mais ampla se ela se reinventar e se adaptar nesse momento novo. É óbvio que a gente está falando de uma mudança pesada, que depende de uma série de regulamentações, mas é essa provocação. A gente não pode ficar aqui pensando só na caixinha. A gente tem que expandir mesmo para gerar esse tipo de provocação. E já era, né, a gente acaba pensando aí, observando na prática, que algumas ações viriam a médio ou a longo prazo, né? E a pandemia obrigou
a gente absorveu algumas mudanças a curto prazo, né? O EAD já era uma realidade no ensino superior, em alguns cursos aí, uma parte da grade, né, já se fornecia material, mas como você bem coloca, né, virou uma realidade em curto prazo que as pessoas estão tendo que se adaptar com as limitações ainda existentes, mas mostrando um dado positivo aí. Uma outra questão interessante que eu queria abordar é a questão de, muitas vezes, se cortar algumas ações sem pensar no resultado. Por exemplo, as empresas tiveram que, como você coloca bem, se reinventar, né? Olha, eu trabalhava direto com o cliente, eu estou fazendo delivery, etc. E muitas vezes cortarem gastos como, por exemplo, da publicidade ou do anúncio, justamente numa hora que ela precisa disso, até para mostrar que ela mudou o formato e que precisa chegar nesse cliente e fazer ele entender como ela está funcionando agora. É verdade. É um momento que a empresa precisa se mostrar. A gente tem alguns clientes, né, que a gente atende em caráter de contrato, então a gente está o tempo inteiro junto. E alguns desses clientes a gente tinha, por exemplo, o planejamento para ações de marketing agora, entre esse período. Ações que foram suspensas. Óbvio que eram ações que a gente teria um gasto muito maior, não é um gasto, é um investimento. A gente teria um investimento altíssimo. A gente volta, traz isso um pé atrás, mas não deixa de fazer um investimento em divulgação. Não é hora de eu divulgar venda, né? Eu não posso sair para o mercado, embora eu precise vender, eu não posso sair para o mercado anunciando, olha, vem comprar. Porque é um momento muito crítico, muito delicado, né? Sou até mal uma empresa hoje sair fazendo uma ação de promoção, de liquidação. Mas essa empresa precisa se divulgar e pensar em fazer ações que somem. É como eu falei, a gente precisa de entender como é que essas empresas podem atuar de forma positiva no mercado agora, mostrando que elas são relevantes e que elas conseguem, num momento como esse, ajudar, compartilhar, somar, associar, enfim, ela consegue trazer para a sociedade benfeitorias. Perfeito. Jean, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, aonde encontra, né, como se conectar aí e entender mais das suas ações. Bom, a gente tem as redes sociais da CPD Consultoria. A CPD está no YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. E tem também o meu LinkedIn, Jean Dunkl, D-U-N-K-L. Além disso, contato aberto, WhatsApp da CPD está à disposição. 016 99 322 9757. Maravilha. Jean, obrigado sempre pela atenção conosco, pelo carinho aqui com o programa, né, e esperamos realmente, né, tirar desse período, né, de pandemia, de crise, as oportunidades aí que a gente sabe que também são características do momento e que a gente, de fato, como você coloca, consiga se reinventar para melhor aí com essa situação. Obrigado pela participação conosco. Eu que a gente agradeço. O momento é exatamente isso, é de fazer do limão a limonada. A gente precisa de redesenhar as empresas porque existe um momento pós-crise. Então, são as oportunidades que vão fazer com que a gente se restabeleça e saia ainda mais forte desse momento que a gente está passando. Que sirva para fortalecer e para a gente repensar nos negócios que a gente tem em nossas mãos hoje. Maravilha. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês e eu desejo muito sucesso.